Olá, sou Alexandre Castanheira, sou psicoterapeuta, trabalho junto na Clínica Huxley, caminhando para 17 anos, junto com o Dr. Fábio. Eu sou o Fábio Pinheiro, sou psiquiatra aqui da Clínica Huxley, diretor clínico aqui da moçada, né? Eu e o Alexandre estamos inaugurando esse formato de vídeo e que nós estamos, a Débora está ali ajudando a gente, ela está lendo as perguntas que são mais frequentemente feitas pelos internautas. Nós vamos procurar, na medida do possível, estar respondendo para vocês aí em casa, tá ok? Vamos lá. Que exames são feitos na Clínica Huxley? Olha, os exames laboratoriais são uma parte importante da avaliação no dependente de substâncias, né? Aqui na nossa clínica, a gente faz os exames laboratoriais, que são os exames de sangue, de urina e outros fluidos corporais. Nós fazemos a avaliação da parte elétrica do cérebro, que seria o eletroencefalograma topográfico, o mapeamento cerebral digital, que vai ver alterações de tendência à convulsão, arritmias cerebrais, né? Fazemos também a avaliação da parte funcional, como é que o cérebro está funcionando, que é o exame neuropsicológico. Ele seria mais ou menos equivalente, né, na cardiologia, aquele exame da esteira, aquele exame da bicicleta ergométrica, onde a gente avalia se o cérebro está com todas as funções preservadas, né? E por fim, se esses exames mostram muitas alterações, se tem indicação, a gente faz a avaliação radiológica também, com tomografia, com ressonância magnética, principalmente o SPECT, que é um exame tomografia por emissão de pósitron único, que tem mostrado bastante útil aí na avaliação de como é que está o cérebro do dependente para ele poder receber o suporte terapêutico de uma forma adequada, né? Essa tem sido um referencial de diferença entre outros trabalhos desenvolvidos aí com dependentes químicos. A Clínica Huxley chama essa parte de centro diagnóstica, né? Primeiro a gente avalia se o problema do paciente é só a droga mesmo, né? 90% dos casos tem algum outro problema que a gente chama de comorbidade, né? Junto com a dependência química. E a gente busca primeiro acertar essa comorbidade para entrar com um programa, com um processo terapêutico para que haja melhor entendimento, para que o paciente esteja mais inteiro para poder colocar os conhecimentos em prática. A gente chama de centro diagnóstico porque a gente pega todas essas informações, né, dos exames laboratoriais, do diagnóstico médico, da avaliação terapêutica, avaliação inclusive de enfermagem, os psicólogos também fazem toda a parte emocional, psicoterapêutica do paciente, e a gente centraliza isso num projeto terapêutico para o cliente com todas essas informações. Então, como vocês estão vendo, né, o centro diagnóstico, a centralização desse diagnóstico, é uma coisa bastante complexa. Nós estamos desenvolvendo isso já há 17 anos, que nem o Alexandre falou, com resultados bons, né, com bastante parâmetro para a família agir em relação ao paciente. Há muita coisa ainda a ser feita. Nós estamos inaugurando esse ano a introdução de várias escalas de avaliação, onde a família vai poder ter no papel como é que está sendo o andamento da evolução da patologia, como é que está sendo a abstinência, a resposta aos remédios. Então é isso que é o nosso centro diagnóstico, né? São todas essas áreas centralizadas num projeto terapêutico único, não é, Alexandre? Isso, e as pessoas falam de doença. Realmente é uma doença que atinge as 3 áreas, né? O tripé do nosso projeto terapêutico e do nosso projeto de recuperação é o físico, o mental e o espiritual, com muita excelência e com uma equipe multidisciplinar respondendo a todas essas atenções. Chegou mais uma pergunta aqui. Quais são as medicações que são utilizadas na clínica? A pergunta que a Débora leu para a gente aí é assim, quais são as medicações que são utilizadas na clínica, né? A medicação ela é usada individualmente de acordo com o quadro de cada paciente. Existem inúmeras medicações que são feitas, né? Então a gente tem protocolos internacionais para ver se há necessidade, as doses são adequadas de acordo com a demanda do paciente. Infelizmente, hoje em dia, pessoas que estão graves ao ponto de ser internada ou que buscam ajuda já nesse nível que a gente tem, elas vão precisar sim de um certo período de medicação, né? Sem o qual a gente não trataria problemas como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico, como psicoses, como transtorno do humor, os famosos transtornos bipolares, né?
E tem aquela pergunta que eu vou passar para o Alexandre responder, é assim, se a medicação é droga ou não é. Porque a maioria das famílias preocupa muito com, mas então quer dizer que vai deixar a droga da rua para pegar a droga autorizada? Não. A medicação, com a prescrição médica e com acompanhamento médico, ela só ajuda no período da desintoxicação. As drogas hoje estão muito devastadoras. Os meninos têm chegado aqui muito agressivos, violentos e sem poder nenhum de reflexão. Então, a medicação ajuda a melhorar esse poder de reflexão, tá? Ele tem o pensamento e a ação. Ele pega um dinheiro na mão e quer usar droga, e já sai e gasta todo o dinheiro com droga. A reflexão seria esse momento entre uma decisão e a outra. Pego o dinheiro na mão, eu verificar se tem contas para pagar, quais são os meus compromissos e o que sobra para mim poder gastar de forma errada. Não é? Então eles aprendem a fazer essa reflexão com a ajuda da medicação, que é o que é chamado de síndrome de abstinência, nada mais que isso, tá? Perder essa compulsão e essa obsessão pela droga, que vive para usar e usa para viver. Sem a medicação, esse processo é muito doloroso e muitas das vezes se torna perigoso, porque eles se invadem do estabelecimento, eles invadem áreas privadas, eles saem andando por rodovias. Então, é um período inicial, tá, de desintoxicação para que ele venha ter consciência do que ele está fazendo ou do que ele fez para poder chegar até a unidade de tratamento. Então, não são drogas que são dadas, são medicações, a maioria delas, ou em parte todas elas, reverteu o efeito da droga. São neurolépticos, né, doutor? Tem várias medicações. Praticamente todas. Que nenhuma delas causa dependência, né? O mais importante eu acho que é isso. Não é que você vai tirar uma e colocar outra. Nenhuma delas causa dependência. Você pode tirar e recolocar sem fazer desmame, sem criar nenhum problema maior para cada indivíduo, né? E necessário. É onde? Na área de dependência, Alexandre, a gente procura, né, utilizar medicações que não dê dependência, são aquelas da receita branca ou até receita comum, porque o dependente químico tem certas medicações que realmente ele vai aderir, às vezes como se fosse uma droga, mas isso numa clínica de recuperação normalmente é evitado, né, Alexandre? E foi aonde nós nos juntamos há 17 anos atrás para poder realizar esse trabalho junto. Eu sou de comunidade terapêutica, onde não existia internação involuntária, onde não podia ser dado remédio, não tratava de pessoas com comorbidades, né? Ou com duplo diagnóstico, como é chamado hoje. E então eu via famílias sendo iludidas por um grupo de pessoas das fazendinhas e das comunidades terapêuticas, que não estava apresentando mais resultado. No próprio momento mais agudo da síndrome de abstinência, ela se evadia do tratamento e a família já tinha feito investimento sem poder ser ressarcida por aquele investimento, né? Foi por isso que eu e o Dr. Fábio estamos juntos hoje, eu como psicoterapeuta, ele como psiquiatra e com toda uma equipe multidisciplinar em nossa volta. Posso internar meu filho sem a vontade dele? Essa questão da internação involuntária ela é muito delicada, é uma questão que a gente vê que é polêmica, está aí na mídia, mas existem casos, né, que infelizmente não são polêmicos, né? A questão de risco de morte, risco iminente de morte, a questão de risco iminente de morte para terceiros, de agressão, a incapacidade grave de autocuidados, quer dizer, quando a pessoa não consegue se cuidar mais sozinha, perturbação grave da ordem pública, né? Então pessoas estão muito inadequadas aí pelas ruas, correndo risco de ser agredida, de agredir, de bater carro, tudo que pode acontecer com uma pessoa. Então, obviamente ninguém pode deixar uma pessoa morrer ou matar alguém ou agredir, né, ou causar um dano grande a terceiros. Nesses casos, a internação é uma necessidade, né? Isso é bem regulamentado, é necessário todo um trâmite legal, forense para a gente poder fazer essa internação, mas a gente não pode deixar pessoas
nesse estado assim, sem assistência, até por causa de risco de morte para ela ou para familiares, amigos ou até pessoas que estão passando na rua, né? Então a legislação brasileira, ela tem sim essa previsão da internação para a pessoa ser internada à revelia, quer dizer, contra a vontade dela. Normalmente, quando a pessoa volta à lucidez, quando a pessoa desintoxica, tudo é explicado, não desmoralizar a pessoa com carinho, com atenção. Enquanto o parente está internado, os familiares recebem alguma assistência? Com atenção com o indivíduo que está como paciente nas nossas clínicas e com as famílias, junto com os nossos psicólogos, toda a orientação nossa via telefone e visitas são feitas com psicólogos, com a minha ajuda e a ajuda do Dr. Fábio, intervindo no tratamento das famílias e das nossas visitas terapêuticas, que elas são todas acompanhadas por psicólogos, por mim, psicoterapeuta, e pelo psiquiatra. Quem decide a alta de um paciente? A alta do paciente, ela é decidida pela equipe multidisciplinar, tá? Mas por esse paciente estar sofrendo uma intervenção psiquiátrica, quem assina a alta é o Dr. Fábio, médico psiquiatra. A gente toma a decisão, a alta é uma decisão médica, né? Conjunto principalmente com o paciente, com a família. Nós ouvimos toda a equipe para ver se a gente está tendo uma coerência naquele momento da alta, é um momento muito importante para o paciente, e então são levados em conta todos esses fatores psicológicos, terapêuticos, clínicos, laboratoriais, para a gente ver que o momento que vai ser mais benéfico e adequado para aquela pessoa. Como saber se uma clínica de recuperação é boa? Quando você chega para conhecer essa clínica, você consegue falar com os proprietários e com o médico responsável, tá? E com a sua equipe multidisciplinar. E pedindo certificados das reguladoras desse estabelecimento, como vigilância sanitária, CRM, enfermagem, né? E assim por diante. Olha, eu sugiro, né, para você avaliar se uma clínica é boa ou não, a pessoa que está se internando, primeiro se tem esses recursos médicos que eu tenho sugerido, que são os exames todos, tem que ser feito na pessoa, exames clínicos, exames psiquiátricos, neurológicos, de radioimagem, se tem um corpo de enfermagem, se há psicólogos que estão atendendo o paciente e principalmente o acesso que a família tem a todo tempo à equipe, as informações sobre o seu familiar, o que está acontecendo, qual que é a evolução dele. Então, acho que isso é um fator bem importante a ser avaliado, né? Os recursos que a clínica tem, o pessoal, e não pode ter segredo, tem que trabalhar aberto e dizer tudo o que está se passando dentro e o que está acontecendo. E cada atitude de cada profissional, o que está sendo planejado para aquela pessoa. E a visita às unidades, podendo até conversar com os pacientes. Se te proibirem de conversar com os pacientes, já fique cismado, tá? Então você pode vir conhecer as nossas unidades e entrevistar pacientes. A clínica Huxley trata somente de dependentes químicos? Olha, a pergunta é se a clínica Huxley trata somente de dependentes químicos, né? Também, infelizmente, hoje é difícil a gente ter uma pessoa que tem dependência de substância em grau severo, que nesse público que a gente tem, que não tem uma comorbidade, quer dizer, que tem outros problemas que nem eu já citei, depressão, ansiedade, pânico, até às vezes um transtorno do sono está impedindo que a pessoa se recupere, transtorno bipolar, déficits intelectuais, Alzheimer, né? A gente está tendo muito público de pacientes já na terceira idade com síndrome de Pick, síndrome de Alzheimer, demência senil vascular, problemas médicos, né? Que estão agravando aquela dependência química, que é outro critério que a gente tem que levar em consideração para internar uma pessoa. Porque só a desintoxicação é uma etapa, precisa ter o diagnóstico para ver se a pessoa tem esses problemas. Então, a grande maioria das pessoas tem um problema subjacente à dependência química, né? Que a gente tem que diagnosticar. O que é uma estimulação magnética transcraniana e para que ela serve? A estimulação magnética transcraniana é um tratamento novo, é um tratamento feito com ondas magnéticas. Ele é um tratamento sério, não é um tratamento alternativo, é um tratamento reconhecido.
A gente usa aqui na clínica para tratar déficits associados à dependência, como depressão e alucinações auditivas, né? Infelizmente, no nosso meio, para tratamento específico da dependência de substância, o tratamento não está aprovado aqui no Brasil. Mas as questões paralelas à dependência química é um tratamento bom porque ele não exige o uso de medicação. Então a gente pode tirar a medicação e tratar só com ondas magnéticas. É bem avançado, no nosso site você tem mais detalhes a respeito desse tratamento. No pós-alta, como eu devo lidar com meu filho ou com a minha filha quando sair da clínica? A clínica Huxley tem um atendimento ambulatorial que acontece uma vez por semana, tá? E também usa do encaminhamento para outros profissionais que são conhecidos nossos, para dar continuidade no tratamento ambulatorial. Um dado interessante desse tratamento ambulatorial, que são aqueles que continuam vindo, tem tido 100% de sucesso em se manterem limpos sem retornarem para as drogas. Tem sido um número assim muito bacana da gente poder estar anunciando e estar acompanhando, porque os que estão dentro do ambulatório de pós-tratamento estão muito bem e estão conseguindo se manter sóbrios. A dependência química tem cura? Bom, eu estava até conversando com o Alexandre isso antes de começar aqui a filmagem do nosso vídeo, né? Tem dois conceitos a respeito da cura da dependência química, né? Um é o conceito médico, que como na oncologia e em outras especialidades, após 5 anos sem recaída, a gente considera que aquela pessoa teve uma abolição dos sintomas, por consequente uma cura, e depois de 5 anos, se há um novo uso, a gente considera uma patologia, uma segunda patologia que está se instalando. Mas esse não é o conceito recorrente no meio, tem o conceito aí do pessoal, dos veteranos, que é diferente. Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, por se tratar de uma doença da emoção, uma doença do sentimento, é dito que essa doença não tem cura, que é um dia de cada vez e que eu preciso estar fazendo a manutenção o resto da minha vida. Eu estou limpo já há 25 anos e tenho feito essa manutenção. Eu não dou bobeira com álcool, muito menos com droga. Eu tenho como opção de vida levar uma vida sóbria e só por hoje, aconteça o que acontecer, eu não vou usar. O meu tio João Braga, que já não está mais entre nós, ele foi que inaugurou o serviço de AA no Vale do Ribeira. Ele frequentou sala durante 35 anos e durante 35 anos ele não teve mais recaída, mas ele ficou 35 anos fazendo toda semana reuniões. Bom, obrigado pela oportunidade de entrar até as suas casas e estar esclarecendo para vocês o que é a Clínica Huxley. Resumindo, fazendo um resumo muito grande, a Clínica Huxley é uma família pronta para acolher outras famílias que estão passando por dificuldade com seus filhos. Porque todos nós só conseguimos resultados com essa interação. Família Clínica Huxley com a família do indivíduo que está passando por problema agora. A gente vai voltar a fazer novos vídeos, como sempre, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e compartilhar com quem você acha que precisa, tá bem? Valeu, obrigado.